Boa noite a todos os nossos amigos, todas as nossas amigas que acompanham aqui os nossos trabalhos. É com muita alegria que mais uma vez a gente está aqui, prosseguindo nossos estudos na Carta aos Filipenses, hoje no capítulo 2, versículos 3 e 4, provavelmente. Mas antes, convidar todos para fazer uma prece junto com a gente, e a nossa amiga Rosana vai fazer para a gente. Então vamos, acalmando nossos pensamentos, procurando nos desligar de todas as ocupações e preocupações lá de fora, vamos abrindo bem os nossos corações, nos ligando com os nossos mentores individuais e todos aqueles amigos que possam estar presentes. Saudamos a equipe responsável pelo estudo de hoje, que possamos usufruir dos seus ensinamentos e guardá-los durante a semana para poder praticá-los. Levamos o pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, a quem agradecemos pela sua presença no nosso meio, através dos seus mensageiros, nos intuindo, nos fortalecendo, nos abençoando. Esteja conosco hoje e sempre, dá-nos força para vencermos as nossas inquietações e para que possamos ser instrumentos, pequenos que sejam, mas dos vossos ensinamentos. E assim elevamos o pensamento a Deus nosso Pai, a quem nós agradecemos pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de aprendizado, crescimento e evolução. E assim nós vamos pedir licença para darmos início a nossos estudos de hoje. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Deixa eu abrir aqui um bocadinho, peraí. Só um instantinho, gente. Deixar umas coisas aqui para não atrapalhar. Pronto. Aqui estamos com o trechinho que a gente começou a ver, né? Voltamos na carta aos Filipenses. Semana passada a gente viu o primeiro e o segundo versículo do segundo capítulo, né? Só dando uma lidazinha aqui para a gente se situar, né? Vou ler só a Bíblia de Jerusalém. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, pela comunhão no Espírito, por toda ternura e compaixão, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos acordes do mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo, em cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Aqui o versículo 3, na Ferreira de Almeida, está assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então tá, vamos pensar no primeiro 2.3, né? Vamos pôr ele aqui, ó. Nada fazendo por competição e vanglória, mas com humildade, julgando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo.
E no peregrino tá, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade tende os outros como melhores. Muito bem. E aí? O que a gente pode pensar disso daí? Quem gostaria de abrir a conversa? Afasta o orgulho e o egoísmo, né? E trate os outros com humildade, sempre vendo nos outros alguém superior a nós mesmos. É isso, não é que ele está querendo falar? Com certeza. Ele está exaltando a humildade, né? A humildade. A humildade. Fala e, por conseguinte, afastando o egoísmo, o orgulho. Que é exatamente o oposto à humildade, né? Exatamente o oposto à humildade. Agora, lembrando que quando a gente fala em humildade, eu acho que não é simplesmente se colocar inferior aos outros, né? Porque cada um, os outros superiores a si mesmo, mas eu acho que humildade é reconhecer a sua posição, é reconhecer a tua capacidade, né? Porque a gente tem tantos amigos aí que simplesmente quando são convidados a alguma coisa, não vou fazer não porque eu não sou capaz. Não vou fazer não porque eu não sou digno, não sou tão elevado para fazer isso, né? Mas quando o trabalho aparece, diz que quando o trabalho aparece é porque o trabalhador está pronto, né? Já falou o nosso amigo aí, né? Se eu não me engano, foi o André Luiz que falou isso, não é isso? Então eu estava aqui refletindo, Val. Outro dia eu estava ouvindo o Evangelho por Emmanuel, e daí ele falou sobre a forma que a gente olha para os outros, a forma que a gente recebe o que o outro fala, né? Às vezes a gente acha que está se colocando de uma maneira humilde ou de uma maneira sensata perante o outro. Mas às vezes, ao ouvir o outro, você já está, durante a escuta, formulando pensamentos para rebater aquela ideia. Não está só ouvindo para ouvir. Então, é uma maneira disfarçada, né, de orgulho. Quer dizer, uma falta de humildade, que às vezes é tão discreta que a gente não percebe. É verdade. Isso tocou fundo quando eu ouvi ele falando, né? Quem tem essa capacidade de ficar argumentando muito, fica o tempo todo assim, né? Achando qual é a falha da fala daquele que eu estou ouvindo, né? É o que eu costumo dizer sempre, né? A gente nunca sabe o quanto que o nosso orgulho esconde a nossa dificuldade, né? As nossas deficiências, né? A gente sempre acha que a gente está certo, né? Quando a gente ouve os outros, né? Então, porque o ato de ouvir implica apenas ouvir. Essa é uma forma humilde de se colocar. Que às vezes a pessoa está falando alguma coisa, você não está ouvindo o que a pessoa está falando. Você está pensando no que você vai falar para ela. Né? E isso é complicado. Mas é um conselho, né, dos maiores, esse aí, em qualquer tipo de relação, né? Porque seja no nosso lar, seja na nossa convivência no trabalho, na nossa convivência na casa espírita, seja onde for que a gente tiver,
Se a gente aplicasse isso, né, no ponto e no contraponto, quer dizer, se cada um tivesse essa mesma atitude, que é esse o convite que ele faz, né, não fazer por competição e vanglória, quer dizer, não existe competição, mas cada um doando aquilo que consegue doar, Mas fazer. cooperação, né? Exato, esse espírito cooperativo, onde não há essa expectativa disso ou daquilo, né, da gente querer pensar com a cabeça do outro, ou achar que o outro está fazendo isso por causa daquilo, nos sentindo iguais, né, com a mesma possibilidade de trabalho, sendo que somos diferentes, né? Somos diferentes e é importante que sejamos, porque senão fica tudo igual, né? Então, a gente precisa da diferença para somar, né? Porque é isso que vai fazendo a gente enriquecendo a nossa experiência. Se a gente tiver com essa disponibilidade, tiver essa capacidade de humildade. É uma conquista, né? Como todas as virtudes. Porque se a gente, quando alguém fala alguma coisa que nos desagrada ou faz, a gente tem que fazer uma pausa, né? Essa pausa que é importante para a gente colocar a nossa emoção no lugar certo, para não se precipitar com palavras de julgamento, né, ou discórdia. Quer dizer, às vezes falar assim, não, claro que a gente tem que se posicionar muitas vezes, né? Que é certo, a gente tem que se posicionar. Mas não adianta não é por decreto que a gente consegue as coisas, né? Na conquista mesmo, um no outro. E criando esse clima de cooperação mesmo. É a unidade na diversidade, né? É, Eu pensei nisso que a Maria José está falando, seria mais assim, a gente não deixar-se ser governado por esse intuito de gerar conflito numa competição, né? E se você entra para competir, acaba gerando conflito. E às vezes o trabalho aí, como o Paulo deixou para eles, é um trabalho para Deus, né? Seria glorificar Deus, não o pessoal. Não seria ligado essa glória vã, né? Que seria uma coisa tola, uma coisa inútil, é querer jogar confete para minha ideia, achar que só eu que estou certo, né? Querer receber elogio. Então, entrar com a humildade, não competir, não gerar conflito e pensar que os outros sabem mais que você, né? Mais ou menos acho que é essa a ideia que eu entendi aí do texto. E também, para mim, eu fiquei pensando assim, né? Então, como é que é essa atitude de me portar dessa forma de humilde, de ouvir realmente o outro, sem que a minha mente, que trabalha rapidamente, que é tão racional, fica criando argumentos, fica criando coisas, né? Daí eu lembrei do vigiar e orar, né? A gente tem que estar o tempo todo ali se observando, né? Porque a gente ainda está aprendendo, como disse a Maria José, a Zezé. Maria José fica muito sério, né, Zezé? A gente está aprendendo, então, às vezes a gente tem algumas coisas condicionadas na nossa mente, que foi a forma que a gente aprendeu a agir nesse mundão de Deus aqui encarnados, né? Para a gente sobreviver, a gente tem esse raciocínio rápido, a gente quer estar à frente, mas quando a gente é despertado para essas coisas do espírito, a gente tem que ir com mais calma, né? Pensar um pouco mais, ou se observar um pouco mais antes de falar, para a nossa própria imperfeição não tomar conta da gente, né? Eu acho que é o treino de reconhecer que a nossa pequenez, né? Também.
Porque em todos aqui ele fala os outros superiores a si mesmo, os outros superiores a si mesmo, os outros como melhores, né? Quer dizer, a gente tem que reconhecer que, como a gente estava falando aí com a Zezé e com a Nilce, a questão da cooperação, Jesus trabalhou muito a questão da cooperação, né? Desde o momento que ele chama 12 discípulos, ele não faz nada sozinho, né? Ele não faz sozinho, imagine nós, né? Então, ele desenvolveu muita questão da cooperação, do trabalho conjunto. Então, é o reconhecimento de que a gente também não é nada sozinho, né? Que o forte é essa questão da cooperação, essa questão da união, né? Do trabalhar junto, do reconhecer os valores das pessoas que estão ao nosso lado, né? É lógico que muitas vezes o nosso senso crítico vai falar alto, né? Como a Silvinha já falou tanto, o nosso senso crítico vai falar alto muitas vezes, e a gente vai identificar algumas questões nas pessoas que estão ao nosso lado, né? Mas a gente tem que buscar não focar nessas dificuldades, que a gente possa localizar segundo o nosso senso crítico, mas buscar as questões positivas, né? As questões positivas em cada uma das pessoas que se aproximarem da gente, em cada uma das pessoas que estiverem na proposta de trabalhar junto com a gente, né? Eu acho que é a questão de valorizar o outro também, né? De ver o valor no outro, né? Acho que o respeito mútuo, né? Isso, é. Muito alto, né? Porque a humildade, na verdade, nós não temos ainda, né? Nos falta isso. A gente acha sempre que, como diz o outro, que é a mosca branca, né? Que está no pedaço. Então, isso é um problema, né? Porque acaba, às vezes, ferindo suscetibilidades e tal. E a gente se coloca. Eu acho assim, quanto mais a gente vai mergulhando com sinceridade no Evangelho e conhecendo e assim buscando realmente com sinceridade, né, a autocorreção, a gente vai vendo mesmo que a gente é umas porcarias, porque Adorei. fala sério, né? A gente tem umas coisas assim, a gente vai ficar achando que, já sei isso, aquilo. Mas e aí? Né? E a aplicação disso, gente? Não é fácil, é um processo, a gente está engatinhando ainda, né? E tem os falsos humildes, né? Parece que tinha uma mulher que é no Chico, que ela falava assim, eu não tenho problema com coisa de humildade, porque eu sou a mais humilde do Brasil. Tem orgulho de ser humilde, né? Eu sou a mais humilde do Brasil, então essa aí já está com tudo, né? A autoestima lá em cima. E, voltando ali para o texto, quando ele fala, considere cada um dos outros superiores, né? Eu achei que é uma forma de nos mostrar assim, observa o outro, considera ele como superior, presta atenção que ele sempre traz algo bom para você aprender, né? Então, mesmo aquele ser que você acha que não tem nada para te ensinar, ele tem alguma coisa para te ensinar. Então, quando ele fala aqui, considere cada um dos outros superiores, ele está chamando a nossa atenção para isso, né? Muito bem lembrado, Silvinha, acho que isso mesmo, né? Tá nos relembrando que todos podem contribuir com alguma coisa, todos nós. Todos, né? Contribuem, basta a gente ter ouvidos para ouvir, e para ter ouvidos para ouvir, a gente precisa exercer essa bendita dessa humildade que a gente está com dificuldade ainda. Essa bendita da humildade para reconhecer os valores dos outros, né?
É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Não? Podemos ler aqui alguma coisa? Olha, tem um texto do Emmanuel que ele comenta exatamente esse versículo aí. Você pode aumentar Oi? Pode aumentar um pouquinho aqui. Eu estou com um mouse aqui que está me deixando fora do... Bom, é do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 3, Examina-te. A gente comentou isso, acho que foi a Silvia que falou, né? Não sei se foi a Silvia ou a Zezé. A gente tem que se conhecer, se ver, procurar em si, né? O nosso posicionamento. Bom, exatamente o versículo que a gente está vendo, né? Então ele diz assim: o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. Quer dizer, como a gente falou, cada um tem alguma coisa para contribuir, né? A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. E a gente falou também, ó, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com os outros, né? O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o caminho te seja menos ingrato. Quer dizer, muitas vezes é te pedido para fazer X, mas você faz X mais Y, né? Por que você fez X mais Y? Se você fez só para se mostrar, vamos dizer assim, falando um português bem claro, né? Cuida que o teu caminho possa ser ingrato, né? Agora, você pode até fazer X mais Y com o intuito realmente de servir, né? De auxiliar. Então, há que se analisar, né? Examina os móveis que o determinaram, né? Porque se foi com disputa para se mostrar, vamos dizer assim, aí é complicado, né? Mas se atendesse ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensivo e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em seu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Emmanuel. Tem algum comentário aí, gente? Eu vou começar com essas duas palavras, porque ele fala contenda e vanglória. São palavras que a gente não está muito acostumado a ouvir, né, Vá? Bom, daí eu fui procurar aqui, ó, contenda. Pode significar luta, combate, guerra, mas pode significar também rixa, discussão, discórdia. Que eu acho que é mais esse sentido, né? Isso. Eu também tinha entendido nesse sentido. E a vanglória é convencimento, nem sempre fundamentado na realidade dos próprios méritos, qualidades ou talentos. Vaidade. Jactância ou basófia, gostou?
Nossa Senhora. Se a gente não aprender a trabalhar para Deus, fica difícil. Porque muitas vezes a gente é movida, quando ele fala, examina os móveis que te determinaram, né? Quando você faz alguma coisa, você está fazendo para quê? Para quem? Por quê, né? Tem que fazer essas perguntas, né, a nós mesmos, né? Porque para ver qual o propósito que temos, porque se for para agradar fulano, beltrano, para se exibir, porque quer mostrar não vai dar certo. Com certeza vai vir decepções. Aí a gente fala assim, nossa, estou desiludido, estou decepcionado. Mas, às vezes, a desilusão é nós encararmos a realidade, né? Porque, às vezes, o móvel que nos move não é o serviço em si, são outras coisas que estão por trás, né? Como fala a Silvinha, né, como é que é a palavra? Tem a vanglória e a... Vanglória. Vanglória. Você está atrás das vanglórias, das ilusões do mundo, né? E a gente tem aprendido que não é por aí. Então, a gente tem que fazer, assim, o serviço a Jesus é para Ele, é para Deus, né? E a gente vai caminhando e passando, né? Se ficar examinando, olhando para trás, vira salto. A gente tem que estar atento do propósito, da intenção que nos move, né? E isso tem a ver com essa transformação que Jesus propõe para a gente, com essa autoobservação, com essa autoconhecimento, porque às vezes a gente não consegue nem nomear aquilo que está nos movendo, não é verdade? Por isso que a gente fala sempre da questão do sentimento, né? O mesmo ato, ele tanto pode ser simplesmente no sentido de servir, de contribuir com alguém, para alguém, né? Ou pode ser com o sentimento de vanglória, né? Tantas vezes a gente ouve, eu já fiz tanta coisa e ninguém reconhece, então eu vou parar de fazer. Não é assim? Mas então você não fez por servir, você não fez para Jesus, não trabalhou lá no centro por conta de você servir pela doutrina, pelo evangelho. Não, você fez para vanglória, né? Você fez porque você queria que as pessoas te elogiassem, te falassem, nossa, que maravilha, isso tudo que você fez, né? E ninguém falou nada, né? Então aí vem as desilusões que a Zezé falou, não é isso? Você acaba se desiludindo por conta disso, porque o sentimento que movia aquilo não era um sentimento de servidão ao Cristo, de trabalhar pela doutrina, de trabalhar pelo evangelho. Não, né? Ou de simplesmente auxiliar um irmão nosso. Mas era no sentido de que alguém notasse como você é uma pessoa boa, porque você está fazendo aquilo, né? É isso. Hoje em dia, o pessoal fala da inteligência emocional, né? Quando você convive em grupo, a importância de se ter essa inteligência emocional, que vai fazer com que você consiga conviver mais. Eu escuto os comentários, né, do pessoal que trabalha e tal, e às vezes esses comportamentos, né, que tem muito disso, principalmente na nossa sociedade, que é tão competitiva, né, nos ambientes de trabalho e tal, onde muitas vezes, se a pessoa não exibe aquilo que ela fez, ela não recebe uma promoção, né? Então, esse equilíbrio aí de ter
um comportamento com essa inteligência emocional, onde você consiga lidar com as diferenças, é super importante, né? Em todos os campos da vida, né? Não só na convivência com os nossos irmãos de ideal, mas também na vida, de uma forma geral. Hoje já se observa, vamos dizer assim, que algum tempo atrás nem se falava nisso, né? Mas hoje já se observa se a pessoa, que tipo de coisa que move a pessoa a fazer isso ou aquilo, né? Então, você observa nas redes sociais, né? São observadas as colocações que as pessoas fazem. Então, assim, há uma mudança leve, gradativa, né, que faz com que isso obriga a pessoa a olhar para si, né, para ver o que tipo de comportamento está tendo junto aos outros, né, com que ela convive. A Elis levantou a mão, querida. Boa noite. Eu estava ouvindo, né, sobre inteligência emocional, aí, nossa, eu comecei a pensar em outras coisas. Mas em relação à questão da vanglória, né, é muito, vamos dizer assim, é muito difícil um trabalhador que se dedica muito tempo na seara do Cristo, e no nosso caso o Espiritismo, trabalhar longos anos e não sofrer ataques ou perseguições ou críticas, né? Então, assim, essa questão da vanglória, ela também, a gente, ou da vaidade, vamos dizer assim, ou do reconhecimento público, né? A gente também precisa avaliar que, geralmente, pode ser que inicialmente aquela pessoa esteja ali vivendo aquela experiência, às vezes nem é algo consciente, às vezes é um inconsciente, né? Tentando buscar o reconhecimento ou por algum motivo de carência ou outras questões, enfim, cada um de nós tem as suas dificuldades, né? Mas ao longo do percurso, eu acho que se as motivações elas não são reais, a pessoa não consegue, né? Porque por vários motivos, porque trabalhar com o Cristo a gente vai encontrar essas dificuldades, isso é natural. O próprio relacionamento que a gente tem uns com os outros, a própria rede que compõe o planeta, a gente tem ainda muitos entraves para fazer qualquer coisa, né? E, de certa forma, os companheiros acabam muitas vezes, porque a gente se torna algoz dos outros também, no sentido de ir podando os outros. Olha, a gente não faz esse movimento conosco, mas a gente olha para o outro e diz: olha, você está errado, não é assim, tem que ser assim, do jeito que eu acho que deve ser. Então, de certa forma, aquele trabalhador vai sendo ali podado, no sentido, vamos ver se é realmente isso que você deseja perseverar, que você deseja, né? Seguir. Então, é interessante a gente pensar sobre isso, porque, a meu ver, isso é um castelo que ele é de areia, ele se desconstrói rapidamente, né? E quanto ainda é muito forte no movimento espírita, pelo menos eu percebo isso aqui pelas relações locais, às vezes essa questão da competição. Tem algumas casas que não são assim, né? E agradeço muito por partilhar de uma casa espírita que ela não se preocupa muito com essas questões, mas eu já passei por outros centros que tinham uma preocupação muito grande com isso. Então, é a nossa condição ainda muito infantil, né? No sentido, a gente está trabalhando, né? Como foi colocado. Para quê e por quem, né? E aí, só para fechar esse comentário, eu lembro que eu gostava muito de fazer projetos para os jovens no movimento, nos centros. E aí acontecia que eu fazia todo aquele trabalho bem bonitinho, porque eu sou muito chatinha, é o meu exercício deixar de ser perfeccionista. E aí, quando chegava lá no final, alguém veio, pegava aquele projeto e adotava, e aí ia a público e recebia as glórias, né? E aí eu ficava chateada, eu ficava me perguntando, mas por que eu estou chateada?
que não sou eu que estou ali recebendo esse reconhecimento? Afinal, para que eu fiz esse projeto mesmo, né? Eu estou chateada com a conduta da pessoa, ou eu realmente queria que o trabalho fluísse. E aí, uma vez, numa situação dessa, um amigo da casa chegou, da casa espírita, e depois de um dia inteiro de trabalho de um evento que eu tinha idealizado com 2 companheiros, que aconteceu isso, aí ele chegou com a mediunidade lá em cima, olhou para mim e disse assim, por que você está chateada? Você não está vendo o trabalho, fluiu, aconteceu tudo, foi maravilhoso, você está chateada por quê? Né? E aí, como ele tem uma mediunidade muito ostensiva, eu percebi que naquele momento, apesar dele ser assim bem direto, não era só ele que estava chamando atenção. Então, são coisas para a gente pensar. A serviço de quê ou de quem nós estamos, né? Muito legal, Elis, muito legal mesmo. E com relação a isso, a gente também tem que tomar certos cuidados com, segundo o que você falou, né? Pegando aí o gancho. Na casa espírita, às vezes aparecem pessoas novas, né, que querem contribuir, querem contribuir. E você, como mais antigo, você vai, de alguma forma, vai orientar, né, vai falar, olha, aqui a gente costuma fazer assim, costuma fazer assado, mas tem que tomar muito cuidado realmente com essas colocações, né? Porque às vezes você pode simplesmente desestimular a pessoa que vem com a proposta de trabalhar, né? E às vezes, a gente está acostumado a fazer assim, mas ela vem com uma ideia diferente que talvez seja melhor, não é? Então, é também uma dificuldade para a gente também, não é? Porque a gente está acostumado com algumas coisas e é difícil a gente aceitar o novo, né? Aceitar o novo às vezes é difícil. E então a vigilância, como a Silvia falou aí, é fundamental sempre em todos os aspectos, né? Até com relação a isso, em relação com a orientação que a gente dá para o pessoal novo que aparece, né? Zezé, você levantou a mão, querida? Tem a questão do apego, né? Ah, sim, é isso. A questão do apego, que às vezes, porque a gente tem que ter a percepção, assim, da hora que você tem que nem você está falando, né? Você deixar o outro caminhar, né? O outro crescer, se desenvolver naquele ponto, né? E eu queria falar uma coisa para a Elis também. Não é que você seja perfeccionista, Elis, é que você é caprichosa. Eu ouvi uma pessoa falar isso hoje, porque às vezes a gente fica se cobrando que é perfeccionista. Não, você é apenas caprichosa para fazer as coisas que você faz. Gostei, dá uma suavizada, né? Ela suavizada. E às vezes a gente se apega, né, àquela coisa de fazer daquele jeito, que está dando certo, não sei o quê. Mas tem que abrir para poder. A renovação, se a gente não abrir para a renovação, ela se impõe sobre nós. Essa que é a verdade. De uma forma ou de outra, né? Porque isso é necessário, né? Você imagina, se a gente ficar num lugar fazendo a mesma coisa toda a vida e tal, não, de repente pode ser mais útil em outro ponto, né? Tem que ter essa flexibilidade, né? Para não ficar batendo martelo em cima de uma coisa que às vezes precisa ser mudada. E outra coisa, Elias, essa coisa, né, de você ficar com esse sentimento, né, que você comentou, faz parte do nosso crescimento, né? Eu acho que faz parte isso, não tem problema nenhum, né? Como você identificou o problema, é porque você está trabalhando com isso, né? Então, que maravilha, né? Que faz parte do crescimento da gente, quando a gente identifica, né? Essas questões nos nossos sentimentos, né? Nas nossas ações. Muito legal. Legal.
Gente, o que mais? Tem mais um texto aqui, ó, que fala agora do contrário, do egoísmo. Encontro da Paz, autores diversos, mas é um texto do Emmanuel também. Aí ele fala do contrário, né, que é o da humildade, que é o egoísmo. Egoísmo, herança evidente da nossa antiga animalidade. Gente, olha só, né, porque a gente corria atrás da carne para comer ali do bicho, tirava o bicho do outro. É animalidade. Por toda parte ainda vemos o egoísmo a repontar em toda a extensão do mundo. O egoísmo em família é exclusivismo do sangue. No lar é narcisismo doméstico. Na oficina de trabalho é o despeito, olha aí o que a gente estava falando. Na propriedade transitória é a ambição de posse desnecessária. Na cultura da inteligência é a vaidade intelectual. Vou ler com calma para a gente ir pensando em cada frase, né? Na ignorância é a agressividade. Olha que coisa. Na riqueza amoedada é o espírito de usura. Na pobreza é a inveja destrutiva. A gente fala do dinheiro, né? Tanto muito dinheiro como pouco dinheiro sempre é problema, né? Muito dinheiro pode trazer egoísmo, vaidade, e pouco dinheiro pode trazer a inveja destrutiva, como está aqui, né? Na madureza é o azedume. Na mocidade é a ingratidão. Essa moçada que acha que sabe tudo, né? No ateísmo é a impiedade. Nossa. Na fé religiosa, a intolerância. Olha, gente. A intolerância. Na alegria é o excesso. Na tristeza é o isolamento. Nos fortes é a tirania. Nos fracos é a astúcia. Na afetividade é o ciúme. Na dor é o desespero. Eu acho fantástico o Emmanuel quando ele começa a citar assim, os exemplos práticos daquilo que ele está desenvolvendo, né? No mimetismo que lhe é próprio, usa em todos os setores as mais diversas máscaras e qual o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicite, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate à praga do egoísmo na gleba da alma, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo. É exatamente o que o Paulo está falando, está referindo, né? E aprendendo a ceder de nós mesmos, entre a humildade e o sacrifício, no bem de todos. Conquistaremos com o Cristo a plenitude do amor que lhe converteu a própria cruz em ressurreição para a vida eterna. Gente, que coisa linda essa última coisa aqui. Ou seja, ontem a nossa palestra da fraternidade foi sobre a cruz, né? E realmente nós precisamos saber carregar as nossas cruzes, né? De forma a reconhecermos que elas são necessárias para nós, né? Porque quando a gente traz... Nossa, esse texto é muito lindo. Quando a gente traz o egoísmo, né, ele falando, né, que tem diversas máscaras, né, em que ele se disfarça, vamos dizer assim, em nosso procedimento, seja em qual posição a gente esteja, né? E o combate do egoísmo justamente contrapõe quando
é contraposto, né, quando a gente usa de humildade e sacrifício pelo bem de todos, porque o egoísmo faz com que a gente olhe só para si, né? E as cruzes que são colocadas no nosso caminho são exatamente para que a gente possa exercer essa faculdade, né, de ceder de nós para o bem do outro. Muitas vezes, né, por exemplo, uma mãe que carrega um filho doente, né, que nem um exemplo que tem agora nos missionários, a mãe vai reencarnar com 4 filhos problema, né? Então, vai ser, né, uma cruz para ela levar a vida com aqueles filhos doentes. Mas é isso que vai arrancar dela mais amor, mais dedicação pelo bem daqueles filhos, né? Embora seja uma cruz, mas ao final ela vai ser ressignificada, como foi a cruz ressignificada depois de Jesus, né? Muito lindo, Zezé, muito bom. Silvinha? Eu adoro esse texto dele, porque, Val, volta um pouquinho lá onde ele começa a enumerar. Sabe o egoísmo que fica disfarçado na gente? Porque a gente ainda está trabalhando com isso, né? Muita coisa, por exemplo, a intolerância religiosa. A gente consegue falar da intolerância do evangélico em relação ao espírita, mas a gente não consegue ver dentro do nosso círculo mesmo, dentro da casa espírita, a intolerância de quando a gente recebe alguém que vem de algum outro rito um pouco diferente, de uma umbanda ou de qualquer outra coisa. E quando ele fala disso, dessa intolerância, ele está falando de todas as intolerâncias, né? Essa vaidade intelectual, nossa. Você sabe que você tocou na questão da, né, por exemplo, da Umbanda, né? Porque eu vim da Umbanda, né? Eu tive uma questão aí na minha vida que eu procurei alguém que me indicasse um centro espírita. E aí eu conversei com uma amiga aqui, que eu sabia que era espírita, e ela me levou num centro de Umbanda, né? E eu não sabia absolutamente nada. E aquilo, para mim, era um centro espírita. Depois eu descobri, depois de um tempo, que era Umbanda. Mas eu fiquei lá vários anos. E aprendi muita coisa lá. E vi coisas lindíssimas lá dentro. Entendeu? Eu vi pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, entendeu? Eu vi coisas maravilhosas lá dentro, né? E eu descobri que eu tinha mediunidade lá dentro, né? E aí depois, assim, me veio muito a necessidade de estudar, de entender tudo aquilo que eu via ali, né? E que não tinha ali não tinha estudo ali, tinha prática só, né? A prática. E aí eu acabei descobrindo um centro que tinha perto da minha casa, que justo uma pessoa conhecida me falou que estavam estudando o Livro dos Espíritos. Falei, nossa! Aí eu pedi licença lá e falei que eu gostaria de estudar e fui para essa outra casa, começando a estudar o Livro dos Espíritos, né? Mas, assim, dentro não só de uma casa que eu passei espírita, mais de uma casa que eu passei, centro espírita mesmo aí, né? Em alguns momentos eu senti essa intolerância. E eu tentei, no momento, né? Eu tentei explicar, falar que na verdade, essa intolerância, ela decorre da nossa ignorância. Desconhecimento. Do desconhecimento que a gente tem do que é feito lá.
porque o espiritismo também era conhecido há um tempo atrás como coisa do demo, né? Coisa do Satanás, né? Isso a gente mexia com Satanás, né? E ainda hoje tem gente que acha assim, né? A gente não pode. São aquelas pessoas que mexem com aquelas coisas, né? Aquelas coisas, que são as coisas que a gente mexe no espiritismo, né? Então, a mesma ignorância que se tem com relação ao espiritismo, o espiritismo também tem uma certa ignorância com relação, por exemplo, à Umbanda, como você citou. Entendeu? Então, isso acontece muito. Eu cheguei a presenciar isso muitas vezes, muitas vezes. Acontece muito dentro do nosso meio. Muito. Tem uma coisa assim, ó, no ateísmo é a impiedade. Eu não consegui entender isso, vocês entenderam? É um pouco difícil mesmo, né? Quem é ateu acha que é bobagem acreditar em Deus, mais ou menos, alguma coisa assim. Eu também não consigo. Eu não consegui entender, não sei. Alguém tem alguma ideia? Eu acho que o ateísmo leva a gente a uma situação assim, meio que de assim, é o porquê cada um está na situação que está, porque não soube aproveitar a oportunidade, porque, entendeu? Fica meio frio com relação. Amargo. Meio amargo com relação. Porque você perde a perspectiva de compaixão, né? de tolerância. Embora eu conheça uma pessoa que se coloca como ateu, né? Graças a Deus? Graças a Deus, mas é uma pessoa, eu falo assim, é espírita e não sabe. Sabe? Mais espírita que muito espírita que eu conheço. É uma pessoa super do bem, super tolerante, mas meio cabeça dura, assim, com relação aos... Não, só a ciência que importa, sabe como? Se a ciência não provou ainda, então não existe. Então, uma coisa meio assim, né? Logo ele cai do cavalo. A ciência está se aproximando de tudo que a espiritualidade fala para a gente. Questão de tempo. É uma questão de tempo. Ele é daquele que vai se juntar com o resto daí. Eu sei. É que o ateu, ele está mais ligado no aqui e no agora, né? Então, ele vive mais um momento, não é materialista no sentido de apego à matéria, mas ele realmente fica mais atento às coisas próprias da ciência. Então, para que ser piedoso dentro do ateísmo? Eles não têm essa palavra, não existe, porque é muito piegas, é uma coisa assim de quem é fraco, que precisa de uma fé, de uma religião. Então, o ateu realmente ele é frio, eu acho mais nesse sentido, porque é o aqui e o agora. Não tem que ficar pensando tanto como a gente filosofa, né? Sofrendo, né? Eu não vejo como... Viu errada, né? Ele é uma pessoa fria, distante, né? Ele não se envolve. E essa colocação que você fez, Nilce, da pessoa pensar assim, é isso e acabou, não importa, né, o que vai... E colocar aqueles que acreditam como inferiores, como, assim, ingênuos. Ingênuo, tolo. Tolo, né, aquele que acredita... Como é que cegonha ainda. Meio por aí. Bom, vamos caminhando? Vamos pensar um pouquinho no outro, aqui, ó, no outro versículo, 2.4. É continuação desse que a gente viu, né? E cuidando cada um só do que é seu, mas também do que é dos outros. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
ninguém procure o próprio interesse, e sim o dos outros. E aí? O que é ARA? A Almeida Revisada e atualizada. e atualizada. Revisado? E atualizada. Tá. Outra hora eu já ia perguntar, fiquei com vergonha. Imagina. Agora apareceu de novo, falei, nossa, e agora eu preciso descobrir o que é isso, senão não faz Estamos entre amigos, amigas. Eu pensei, deve ser alguma coisa que, né, eu não conheço, mas eu aí pus lá no aparece de começo. novo. É que eu pus lá no começo e aí continuou aí, mas não tem vergonha aqui, não. Agora eu estou anotando para não esquecer. A gente está em casa aqui, não tem vergonha, não. Tá bom. Então, esse texto me remete a que a gente não evolui sozinho, né? É uma grande ilusão. Cada um é responsável, consciente pelas próprias escolhas, pela evolução do próprio espírito. Mas o planeta como um só, como um todo, está tudo muito interligado. Nós estamos ligados a todos, não é? Exatamente. Então, a responsabilidade começa, primeiro, a gente despertando a consciência sobre nós mesmos, e com o passar do tempo, a gente vai percebendo que a responsabilidade nossa é muito maior do que só cuidar da gente se melhorar, né? E as coisas estão super interligadas, né? Tudo aquilo, como a gente comentou outro dia do pão, né? Não sei se foi nessa reunião aqui, é tantos NEP, gente, eu não sei se foi aqui que a gente falou que, por exemplo, se você pensar no pão que chega na tua casa, né? Você tem que pensar lembra? Foi aqui, quantas pessoas envolvidas. Envolvidas, né? E também, assim, cuidando das coisas que diz respeito a gente, né? Mas eu não tenho que cuidar só do que é meu, eu tenho que me preocupar com aquele que está perto de mim também, né? Não no sentido de cuidar da vida dos outros, como a gente fala, né? Mas sentir que o outro faz parte da minha vida, né? Sentir que eu influencio a vida dele e ele influencia a minha, que nós estamos, assim, caminhando juntos com o mesmo objetivo, acredito, né? Seria o deixar de ser egoísta para ser mais altruísta? Sim, também. Tá super ligado com o anterior, né? Com a questão do amor. E a solidariedade também, né? Desculpa, Zé, o que foi? Você ser solidário, né? Sim. Porque quando a gente pensa só no que a gente está fazendo, muitas vezes, não. Bom, fechei e tal, meu serviço está pronto, tchau. Né? E no sentido geral da expressão. Aí o outro, às vezes, está do teu lado desesperado, precisando, não dando conta e tal, e você não está nem aí, vai embora e acabou, né? Isso aí é ver com os olhos, né, de enxergar o todo. Por exemplo, na casa espírita, né? A gente tem que fazer de tudo um pouco, né? Não pode ser aquele, não, eu só faço isso, não, eu só faço aquilo, não, eu só... Né? Você tem que ser de tudo um pouco, já ser evangelizador, ser passista, ser recepcionista, eu já fui de tudo um pouco. A melhor definição do espírito é bombril, né? 1001. Fazer hoje, né? Tem que ser isso assim, né? Não importa que o todo funcione, né? É isso que precisa. Numa casa também, né? No nosso lar. A gente não pode achar, isso aqui é de fulano, isso aqui não põe a mão. Não, é a questão da solidariedade, né? De vivermos percebendo não só a nossa necessidade, mas a do outro também. Aí entra a questão do egoísmo, sim. Né? Eu acho que você usou a palavra mais adequada aí, né? A questão da solidariedade, né? Solidariedade, de trabalhar junto. Fala, Silvia. Me veio agora uma ideia, né?
quando você começa a conhecer o espiritismo, você chega numa casa, ou você chega num grupo de estudo que você vai estudar, daí você observa aquela pessoa, você fala, nossa, ela traz uma paz dentro dela, né? E daí, com o passar do tempo, você vai aprendendo a cultivar algumas coisas que te deixam internamente mais equilibrado, mais em paz. E essa paz a gente vai levando para o que está do lado. Primeiro a gente observa no outro, a gente traz. Então está tudo interligado, até na questão vibratória. Sim. Né? É uma coisa tão linda que conforme você vai sendo tocado, você vai sendo transformado, você vai encontrando as respostas, você vai procurando o seu equilíbrio, vai se conhecendo, você pode levar essa paz para onde você for. Né? Não é lindo isso? Maravilhoso, né? É maravilhoso. Vamos ler um pouquinho? Encontro de paz amanhece com os entes queridos, associados sempre. A sabedoria da criação entreteceu o caminho evolutivo de tal modo que não avançaremos adiante uns sem os outros. A vida, porém, é comparável à máquina cujo funcionamento harmonioso depende do ajuste das peças que a constituem. E as peças, em qualquer máquina, são diversificadas entre si. Pensando nisso, somos levados a considerar que todos devemos cooperação ao bem geral. No entanto, o nosso lugar de ação é o recanto íntimo em que nos cabe trabalhar e permanecer. Atendendo a semelhante realidade, é forçoso nos devotemos ao exercício da fraternidade, na sustentação da própria harmonia. Aprendamos a entender para servir. Ninguém se adianta a sós nas arremetidas de vanguarda. Os outros são personagens inevitáveis nas realizações que somos chamados a partilhar. Observemos, no entanto, que cada qual de nós é uma criação particular, a afeição de um mundo por si integrado no sistema do progresso, mas girando em órbita diferente. Gente, quanta coisa, vamos comentar? Porque tem até um monte de coisa aqui, não tem? Eu não vou acabar de ler. Aqui, que não avançaremos adiante uns sem os outros. Nós falamos, a gente fez spoiler, né? Porque a gente veio falando sobre isso. Aliás, a gente fez spoiler de várias coisas aqui, eu achei ótimo, né? A vida, porém, é comparável à máquina cujo funcionamento depende do ajuste das peças. As peças são, aqui, ó, as peças em qualquer máquina são diversificadas entre si. Quer dizer, cada um é diferente do outro, mas tem que haver uma unidade nessa diversidade. A gente já comentou isso também, né? Pensando nisso, somos levados a considerar que todos devemos cooperação ao bem geral. Olha, nós falamos também, né? Que beleza. No entanto, no lugar de ação, o nosso lugar de ação é o recanto íntimo em que nos cabe trabalhar e permanecer. Íntimo, íntimo em si mesmo, íntimo, íntimo na sua família, no seu lar, no seu trabalho, né? Emmanuel é demais. Atendendo a semelhante realidade, é forçoso nos devotemos ao que é o exercício da fraternidade, na sustentação da própria harmonia, a paz, né? Que a Silvinha falou que a gente tem que ir carregando, né? Por onde a gente vai, né? Vocês viram como vocês estão tão ótimas, tão excelentes? Estão aqui no nível do Emmanuel, gente. Vocês fizeram spoiler de tudo aqui, ó. Ai, meu Deus. Aprendamos a entender
para entender, para servir. Que a gente falou, né? Tudo depende do sentimento que você imprime naquela ação, né? Se é para servir ou se é para vanglória, como a gente comentou aquela hora, né? Ninguém se adianta a sós nas arremetidas de vanguarda. Os outros, olha aqui, os outros são personagens inevitáveis nas realizações que somos chamados a partilhar. Aqui o senso de cooperação, senso de união, né? Solidariedade. Observemos, no entanto, que cada qual de nós é uma criação particular. A feição de um mundo por si integrado num esquema do progresso, mas girando em órbita diferente. Quer dizer, é aquela história, né? Cada um de nós forma um universo diferente do outro, mas somos todos iguais diante de Deus, né? A gente pode falar, cada um de nós é um planetinha independente, e todos fazemos parte do universo. Todos girando em torno de Deus. Gravitar para a unidade, como diz Paulo, lá na 1009, né, se eu não me engano, né? Gravitar para a unidade divina, né? Companheiros e associados, por isso, pelosemos sempre sobre múltiplos aspectos. Esse inclina-se mais intensamente à perquisição científica, aquele se alimenta com... Os exemplos agora, né? Aquele se alimenta com o ideal religioso, outro construiu a bondade por dentro da própria alma, entretanto ainda carrega problemas sentimentais de alta complexidade. Aquele outro acerenou o coração no tocante ao afeto, mas não se desvencilhou ainda da paixão pela própria influência. Quer dizer, cada um tem a sua dificuldade e a sua capacidade, né? E mesmo trazendo algumas capacidades, ainda tem outras, né? E assim caminha a humanidade, né? Então, e a gente vai caminhando passo a passo, né? E vai se desvencilhando das nossas dificuldades, né? Todos... Eu lembrei agora, a Zezé também está fazendo estudos dos livros do André Luiz. Alguns benfeitores que a gente pensa, fala, nossa, ele é o máximo, né? O Clarencio. Mas eles também têm questões ainda, né? Tem aquela parte que ele fala, vamos chamar a irmã, que eu não lembro o nome, porque ela tem a capacidade de amar que eu ainda não tenho, né? E lembrando, né, Silvia, também, que cada vez que é contada a história de algum deles, né, eles passaram por grandes dificuldades, por várias tragédias, realmente muitas dificuldades. Então, é o caminho de todos nós, né? Então, identificada a dificuldade dentro de nós, que maravilha que nós já identificamos, né? Não vamos ficar desesperados por causa disso. Sim. Identificado, maravilha, agora vamos trabalhar com ela. E outra coisa que eu acho sempre muito bacana, muitos dos benfeitores das obras do André Luiz dirigem grandes grupos de trabalho, socorrem tantas pessoas, e no momento da narrativa, um momento ou outro, ele fala, mas eu ainda tenho algumas questões para resolver, eu vou ter que reencarnar para fazer isso, ou eu me propus a reencarnar para ajudar um irmão que, né? É lindo esse exemplo. Então, isso mostra para a gente que o caminho é o trabalho. Né? O foco do próximo, o tempo inteiro. E os perigos assim, da vida, né, da reencarnação, existem. O véu do esquecimento, ele está aí. Eu lembrei agora da Alcione, né, que quando ela vem reencarnar, o benfeitor maior dela leva algumas páginas tentando convencê-la, né, para ela checar para ver se ela queria realmente aquilo, né? E às vezes você vê assim, às vezes a pessoa pensa que tem que ter grandes obras, não sei o quê. Se você for observar
a trajetória desse espírito, ela teve ali próximo aqueles familiares, fazendo bem ao redor dela, né? Sem um destaque público, sem nada disso. Mas era um espírito de Sírios. E aí? Né? Às vezes a gente fica aquela ilusão, não, porque nada disso, às vezes é aquele pedaço ali, né? Que o espírito precisa trabalhar e, né, dar conta daquele ponto lá que ele se propôs lá em cima. Isso, exatamente. A gente sacar onde a gente tem que ficar, é difícil. É um passinho depois do outro, né? Mas você trabalhar no auxílio aos outros irmãos te capacita a resolver os seus problemas internos, né? Também. Estou seguindo aqui, gente, ó. Todos, contudo, são indispensáveis ao nosso processo de aperfeiçoamento. Chamem-se pais ou filhos, esposa ou esposo, familiares ou amigos, vibram em ondas mentais muito diversas das nossas, conquanto possamos viver em condomínio de paz. Eu achei legal isso aqui. Condomínio de paz, nas faixas da afinidade. A humanidade é um condomínio, né? Porque a gente tem que conviver com todo mundo, um diferente do outro, e saber aprender a viver com cada um deles, né? Auxilia aos associados de experiência no mundo sem violentar-lhes a formação. Não percas tempo exigindo aos seres amados demonstrações de valores que ainda não se podem oferecer. Trabalha, serve e segue adiante, mantendo a consciência tranquila. Poderás claramente conseguir semelhante realização desde que prossigas estrada fora, respeitando a todos, mas amparando-te em Deus. A frase aí é: trabalha, serve e segue adiante. Para de enrolar. É isso aí. Porque se você fizer isso, você vai estar com a consciência tranquila, né? Olha, você vai conseguir isso desde que você prossiga na estrada fora, respeitando a todos, mas amparando-te em Deus. Vamos ver se a gente consegue ler esse livro, esse daqui. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Realmente, na Terra, é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinando-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Aqui, lembra o que ele falou de orgulho, de egoísmo? Aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é tipo chegar para o cara que está chorando e falar assim: isso aí não é nada, eu já passei por isso, isso daí é não é nada não, para de chorar, vamos em frente, né?
como se desmerecendo a dor do outro, né? A dor do outro, a gente não pode medir a dor do outro, né? A gente não pode medir. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazer-nos suficiente amor puro no coração. Sem palavras? Deixa eu voltar. Eu acho que agora depois é o outro versículo, então nós vamos parar por aqui, tá? Mas vamos dar um retornar aqui. E pelo que eu entendo, ele fala assim que às vezes é difícil o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos dificulta a ficar alegres com a alegria do outro, com o sucesso do outro, né? É mais fácil a gente se sensibilizar com quem está sofrendo do que se alegrar com quem está vitorioso, com muitas conquistas, com muitas alegrias, porque isso fere o nosso orgulho. Ali são dois recados, né? Tudo bem, você se sensibiliza com aquele numa dificuldade maior do que a sua, mas cuidado, não olhe com esse olhar superior, né? E daí, e mais difícil ainda é você se regozijar com aquele que está tudo bem, com 1000 conquistas, tudo dando certo. Olho sem inveja. É a inveja mesmo, né? Além do egoísmo, do orgulho, é a inveja. Uma vez eu assisti uma palestra da Nete Guimarães e ela falou sobre os trabalhadores da última hora. Eu não sei se tem gravado isso. Foi lá no Paulo de Tarso que eu assisti. E ela falava em qual o sentimento que moveu aqueles que reclamaram que aquele que chegou na última hora estava recebendo igual a ele. Bom, se você está recebendo um combinado, beleza, mas você está com inveja do outro, né, que trabalhou 1 hora ou 2 e está recebendo igual a você. Esse sentimento, né? Porque é o que fala Emmanuel aí, né? Realmente, quando você... tudo bem, a pessoa está precisando de ajuda e tal, mas aquele que está numa situação, você vê, nossa, como será que essa pessoa conseguiu isso aí, né? Você começa a pôr pontos de interrogação, assim, não é possível, né? Ao invés de falar, poxa, que legal, né? Que a pessoa está se dando bem, que está indo tudo bem e tal. E hoje é tão difícil você ter essa percepção. Por exemplo, nas redes sociais, tudo está maravilhoso, né? Tudo é perfeito, né? As pessoas postam só as coisas boas, né? E aí, quando posta alguma necessidade, você fica solidário e tal. Mas com aquele que está, a gente fica, pô, fulano é muito exibido, fica postando essa coisa aí, não sei o quê, fui para aquela viagem, para que colocar tanta foto da viagem? Você é doido para estar lá na praia também. Né? É bem isso, né? Fala sério.
Então, é difícil a gente pensar assim, nossa, que legal, o fulano está lá na praia, né? Eu estou aqui nesse calorão, não posso ir para lá e tal. Então, é difícil, né? A gente vê que realmente nós somos isso aí, né? Muito chão ainda pela frente. E outra coisa que ele realça ali no texto, né? Agora eu já tirei, mas que quando você vê uma desgraça ali, você pode atender a pessoa, ajudar a pessoa, tudo, mas não vá pensando que você tem algum favoritismo por conta que você não está passando por aquilo ali também, né? É um equívoco que a gente, às vezes... Hoje mesmo eu estava ouvindo uma fala aqui, a pessoa comentando assim, que às vezes você vê alguém com muita dificuldade, passando por, sei lá, por uma enfermidade muito grave, alguma coisa, e vem, para muitos, vem aquele sentimento, bom, ele deve ter aprontado muita coisa para estar passando por isso aí, nossa, ele deve ter aprontado horrores, não é isso? Mas acontece que se ele está passando por uma dificuldade tão grande, é porque ele foi realmente corajoso e na hora do planejamento, né, reencarnatório, ele chegou, não, pode botar aí que eu aguento. Né? Ele tem a coragem de quitar um monte de contas, né? E você está aqui porque você é covarde, está aí numa boa porque você é covarde e não consegue quitar tudo. Você está quitando nas parcelas pequenas, né? Casas Bahia, 100 mil parcelas, né? Então, é isso também. Nossa, Valdete, você pegou fundo agora, não, amiga? Eu acabei de ouvir isso numa palestra, gente, por isso que eu estou passando. Eles falando de Jerônimo, que é o gigante deitado, né? E muita gente falava, nossa, ele deve ter aprontado muito para estar passando por tudo isso, né? Então ele fala, o palestrante fala, muito pelo contrário, né? Ele chegou lá na mesa, bateu a mão na mesa e falou, vamos quitar a conta aí, manda tudo que eu vou resolver tudo numa só tacada. Então ele teve muita coragem, muita força, né? Porque ele naquela situação ele foi um vencedor e um grande trabalhador, né? Um grande trabalhador. Então, é isso. Você que está aí numa boa, você não tem coragem de encarar tudo que você tem que encarar. Olha que coisa, gente. Eu também baixei a cabeça e falei, é isso mesmo. A vida está tão boa, meu Deus, que eu sou fraca. Não é? Como eu sou fraca. Vamos lá. Melhor as parcelas, vai. Então. De parcela em parcela, de mensalidade em mensalidade, de boleto em boleto, a gente vai. De encarnação em encarnação, a gente chega lá. A gente chega lá. Mas, gente, nós chegamos ao final do nosso estudo. Quem que pode fazer a prece para a gente? Hein? Quem gostaria de fazer? Acho que eu vou pedir para uma das Lisete, né? A Maria Lisete fez semana passada, vou pedir para a Elisete, se ela pode fazer essa semana. Pode, querida? Posso sim. Que ótimo, bem. Obrigada. Eu estou clicando aqui, mas não está aparecendo a minha imagem, tá? Então, não tem problema. Agora apareceu. Então vamos, nos ligando novamente e agradecendo a toda a equipe espiritual que se fez presente no estudo de hoje, agradecendo pelo aprendizado e faça que possamos compreender cada vez melhor os ensinamentos de Jesus e assim aplicá-lo no nosso dia a dia e que o amor do Pai possa nos modificar para o bem. E assim nós vamos agradecendo a toda a equipe e vamos dando por encerrado o estudo da noite de hoje. E que Jesus nos abençoe.
Graças a Deus, muito obrigada. Então, gente, muito obrigada a todos. O estudo foi maravilhoso, muito bom. Até a semana que vem, né? Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, ouvimos a fala do Pedro. Nossa! Um abraço para você, Pedro. Obrigado para vocês também.